Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Isso mesmo, vamos fazer juntos o Diário Espiritual e a graça de Deus nos sustentará todos os dias para que sejamos fiéis. E se você quer mesmo fazer isso, você precisa todos os dias estar aqui para estudar comigo, tendo a sua Bíblia nas mãos, material para anotação, que no final desse vídeo eu vou deixar aqui uma playlist para que você saiba tudo que vai precisar para fazer o seu diário espiritual. Já que você é novo aqui, quero convidar a se inscrever e acionar o sininho da notificação para não perder nenhuma das notificações. E para você que está sempre aqui, bem-vindo de volta. Que bom ter você aqui na sua fidelidade. Tenho certeza que se você ainda não está experimentando, experimentará os frutos da sua fidelidade ao estudo bíblico todos os dias. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 5 a 17. Mortificai, pois, vossos membros terrenos, fornicação, impureza, paixão, desejos maus e a cupidez, que é idolatria. Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Assim também andastes vós quando vivíeis entre eles. Mas agora abandonai tudo isto: ira, exaltação, maldade, blasfêmia, conversa indecente. Não mintais uns aos outros. Vós vos desvestistes do homem velho com as suas práticas e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Aí não há mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se alguém tem motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Mas, sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria, ensinai e admoestai-vos uns aos outros, e em ação de graças a Deus, entoem vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo o que fizerdes de palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus, o Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Chegou a hora da exortação, em que Paulo, já tinha começado aqui no início, nos primeiros versículos do capítulo 3, ainda no capítulo 2, apontou para algumas realidades
né, voltadas mais para as questões religiosas e questões de ideologias mundanas que entravam para poder bagunçar a fé. Só que agora Paulo diz: olha, vocês ressuscitaram com Cristo, vocês vão buscar as coisas do alto, lá que está a vida de vocês, e não aqui na terra. Por quê? Porque os colossenses são uma comunidade, né, cristã, uma igreja, né, ali que foi fundada. Eles foram evangelizados, aqui Paulo vai dizer no início, por Epáfras, né? Lá no capítulo 1, está dizendo, instruídos por Epáfras, o grande colaborador de Paulo, mas eles não eram judeus, eles não vieram da cultura judaica, eles vieram de uma cultura pagã. E na cultura pagã, o que nós encontramos? Encontramos aquelas listas de pecados que nós vimos na carta aos Gálatas, capítulo 5, e também na carta aos Efésios. Paulo faz aqui uma listinha de coisas das quais eles precisam evitar. Como a gente viu no início, né, a carta aos Colossenses, essa comunidade parece estar no meio do caminho. Não está nem como os Gálatas e os Efésios, que os Gálatas pareciam estar praticamente no chão, derrubados. Paulo chega a usar a expressão decaístes da graça. Vocês perderam quase tudo. Eu tenho medo de ter trabalhado em vão por vocês. Olha quanta palavra pesada, né? É como se alguém que tentou e falou assim: poxa, tudo que eu ensinei para vocês não adiantou nada. Olha só como é que vocês estão. Olha só o que vocês estão fazendo, como vocês estão vivendo. Foi esse o tom da carta aos Gálatas, né? Um tom até um pouco ameaçador. Olha, vocês estão fazendo essas coisas, vocês não vão para o céu. Aí a gente vê os Efésios, quase na mesma linha, né? Construções, né, até, entre aspas, parecendo básicas, mas muitas instruções dadas a eles. Aí vem os Filipenses, um amor, assim, uma coisa, né? Que bom, olha, eu tô feliz, vocês são a minha coroa, vocês são a alegria do meu coração. Nossa, se eu morresse hoje, eu morria feliz. Paulo, né, rasga elogios. E aqui, para os Colossenses, está no meio termo. Paulo elogia, está feliz, reza por eles, mas olha, toma cuidado que vocês estão muito próximos de tropeçar. Essas coisas estão perto de vocês, que vocês de vez em quando dão ouvidos. Vocês estão bem, estão caminhando bem, mas olha, se vocês não vigiarem, se vocês não prestarem atenção, vocês caem de novo. Então, eu estou alertando vocês. Vocês ressuscitaram com Cristo. E ele coloca um "se" para justamente fazer a gente pensar. Se ressuscitaste com Cristo, se você se diz cristão, você vai buscar aquilo que é do alto e não o que é da terra. Vai pensar nas coisas do alto. E aí ele começa agora a fazer a lista do que não se deve viver. E diz: mortificai. Porque a nossa raiz, o nosso passado, a gente não pode mudar. Eu não sei, você que está ouvindo agora, o que você fazia antes de Jesus entrar na sua vida. A sua vida era muito bagunçada, né? Em termos morais, muito leviana. E assim, a gente não pensa só na área da sexualidade, não. Porque hoje, como o mundo é muitíssimo erotizado, é o que a gente tende a pensar em primeiro lugar, mas também tem outras realidades de pecado sérias. E Paulo vai listando aqui não só os pecados da impureza sexual, que estão sempre presentes no mundanismo, no mundo sem Deus. Isso é legítimo. É um direito. No mundo sem Deus, é um direito das pessoas viverem uma sexualidade louca. Para nós cristãos é loucura. Para quem está num mundo e que não considera a vontade de Deus, é a vida, é a alegria, é a liberdade de você fazer o que você quiser da sua sexualidade, do seu corpo, dos seus sentimentos, enfim.
Ninguém manda em mim. Eu quero ser feliz. E tem muita gente que vive numa convicção, né, enorme com relação a essas realidades. Mas não conhece esse lado. Não conhece a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem expectativa na salvação de Jesus. E se tenta ajustar as suas realidades mundanas com uma espécie de salvação cristã, esse cristianismo e esse Jesus crido por essas pessoas não é real. É sério isso, gente? Nós não podemos mudar Deus. Não podemos mudar o que Deus faz, como Ele é. Sua revelação. Nós o aceitamos ou não. Paulo está dizendo aqui para nós, porque nós o aceitamos. Porque nós acreditamos nele e queremos viver para ele. Aí Paulo está nos dizendo isso, porque nós já nos decidimos, mas ele sabe que somos fracos. Ele conhece, sabe de onde a gente veio. Ele sabe que nós viemos do paganismo, que outrora a gente vivia uma vida que não tinha nada a ver com o ensinamento do evangelho. E que isso muitas vezes nos puxa de volta, nos seduz, nos atrai. É para nós tentação. Por quê? Porque ainda somos fracos no amor. Quando fomos mais fortes no amor por Deus, as tentações vão perdendo a força contra nós. Por quê? Porque o nosso amor é forte. E Paulo vai falar aqui do vínculo da perfeição, que é o amor. Primeiro ele fala do homem novo, né? E o que nós temos que fazer para ser esses homens novos, mulheres novas? Mortificar, dar morte, né? Aos membros terrenos, aquilo que nos atrai para este mundo, para um mundanismo, né? Então, se nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos para uma vida nova, para um homem novo. E ele vai dizer o que a gente tem que mortificar: fornicação, impureza, paixão, maus desejos, cupidez, que é a idolatria. Vários pecados na área da sexualidade. Isso é idolatria. Gente, tem muita gente idolatrando o sexo. O sexo é bom e sagrado, pois foi criado por Deus e dentro da vontade de Deus ele tem o seu auge, sua glória, porque está na vontade de Deus e é assim sagrado. Quem não está nessa vontade, não aceita isso, quem olha só do jeito humano, quem não espiritualiza isso dentro da vontade de Deus, acha isso uma loucura, um absurdo. Faz do sexo uma idolatria. Ele segue. Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Aqui na nota de rodapé diz que sobre os desobedientes, em muitos textos antigos, essa expressão ela é omitida. Então, os desobedientes aqui é uma adição mais moderna, né, nos textos para melhor explicar a Sagrada Escritura. Assim também andastes vós quando vivias entre eles. Olha, está lembrando do nosso passado. O que você fazia quando você estava no meio do paganismo? Quando você vivia com a cabeça voltada para as coisas desse mundo, não pensava em Deus, nem lembrava dele. Deus era uma lenda, uma superstição, qualquer coisa, mas não o que ele é de fato. E o que Deus é de fato? Deus é de fato aquilo que ele disse ser. E que São Pedro, quando Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque
as pessoas, os homens, dizem muitas coisas. Falam que Jesus é cada um fala que Jesus é uma coisa, mas e vós? E vocês? Você, igreja, você que é meu discípulo. Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Opa, agora sim, encontrei uma resposta segura de quem eu sou. A gente tem que reconhecer Jesus assim. Mas antes, a gente vivia como? Entre os pagãos, com uma ideia de Deus que não era essa. E ali, a gente encontrava todo o tipo de pecado. Mas Paulo adverte, mas agora abandonai tudo isso, abandona isso, né? Não, nem lembra dessas coisas mais para sua vida, isso não passa pela sua cabeça. E aí ele faz mais uma lista: ira, exaltação, maldade, blasfêmia, conversa indecente, não mintais uns aos outros. Então, essas realidades de pecados na sexualidade e pecados de violência e falta de amor, porque violência é falta de amor, e mais mentira, e mais conversa indecente, essas realidades mundanas, elas não podem fazer parte da nossa vida, porque nós somos homens novos. E aí vem o princípio eterno, aquilo que Deus fez em nós. Vós vos desvestistes do homem velho, com as suas práticas, e vos revestistes do novo, homem novo, mulher nova, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. E quem é a imagem do Criador? É Jesus. Nós somos feitos à imagem de Deus. Então, o homem novo, ele tem que voltar àquela origem. Conhecimento dessa origem, voltar à origem do que é verdadeiro, do que Deus fez. Essa é a obra de salvação que Deus realiza em nós. Como ele faz isso? No nosso batismo, a partir do nosso batismo, com esse novo nascimento que Jesus realiza. É uma nova criação. Então a nossa vida, ela não pode ficar presa a esse mundo. A minha vida não pode ficar segura aqui. Eu preciso olhar para o céu. Eu preciso voltar meus olhos para o alto. Aí, não há mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, esta fé, ela é universal. Não tem problema se você não é judeu, se você é pagão, grego, né? Se você é circunciso ou não, se você é bárbaro, se você, né? Vamos passar para hoje, não importa a sua nacionalidade, a cultura da qual você veio. Se você crê em Jesus assim, você é admitido nesta família. E aí vem mais ordens de Deus. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, olha só, revesti-vos de sentimentos de compaixão. Agora, o que a gente precisa ter? Paulo disse o que nós precisamos evitar. Agora precisamos abraçar, alcançar, permanecer nesses sentimentos. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se alguém tem motivo de queixa contra o outro. Porque acontece, né, gente? Se você está na igreja ou vai para a igreja e acha que não vai se aborrecer com ninguém só por causa disso, ai, tenho dó de você. Porque vai se aborrecer. O problema não é se aborrecer, o problema é não perdoar, é não viver no perdão de Deus. Por isso que Jesus ensinou, quando Pedro perguntou quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, até 7 vezes, para dizer, olha, eu consigo perdoar 7 vezes, sou o cara, perdão perfeito. 7 é o número, né, da perfeição, símbolo da perfeição. E Jesus falou, não, 7 não, 70 vezes 7. Deve ter respirado fundo, Pedro, 70 vezes 7, não quero fazer essa conta. Tem que perdoar sempre. E é isso que é o caminho cristão. E ele continua. Como o Senhor vos perdoa, assim também
fazei vós. Olha, ele deu um exemplo. E reinem em vossos corações a paz de Cristo, a qual fosse chamados a um só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente. Olha só a importância de estarmos constantemente diante da palavra de Deus. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria, e ensinai e admoestai-vos uns aos outros, e em ação de graças a Deus entoem vossos corações salmos, hinos, cânticos espirituais, em tudo que fizerdes, de palavra ou ação, fazei em nome de Jesus, dando graças a Deus. Olha. Agora, o versículo mais importante de todos esses, que eu acabei pulando, mas eu vou falar agora, versículo 14. Mas sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, o amor. A caridade de Cristo. Não a caridade assistencialismo que a gente conhece. Aquilo é um aspecto da caridade, do amor. Se a gente quer conhecer o que é o amor de Deus, destrinchado, quais são os aspectos dele, a gente tem que ir lá na Carta aos Coríntios, no capítulo 13. E a gente vai conhecer. E a gente vai ver o que nós precisamos almejar. E que Paulo diz, o amor não passará jamais. Tudo mais vai passar. Profecias, passarão dons, talentos, tudo vai passar. E a gente já sabe que muita coisa passa, mesmo sem ter fé. Quando uma pessoa morre, a gente sabe, fica tudo para trás. Mas uma coisa a gente leva. Uma coisa até nos precede. A caridade, o amor que vivermos aqui. Vamos anotar no nosso diário, tem muita coisa para anotar, gente. Prepara aí o caderno para anotar. Muita ordem de Deus. E tem princípio eterno também. Ordem de Deus, versículos de 5 a 9 e depois de 12 a 17. Ordens de Deus. Princípios eternos, versículos de 9, aqui 9b, né? Ao versículo 11. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? É isso que você é chamado a viver e anotar no seu diário. Deixo agora para você a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual e o convite para que você se inscreva aqui no canal e possa fazer parte todos os dias do estudo da palavra conosco. Sua vida, a nossa vida, vai ser transformada pela graça de Deus. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.